Bom dia, a graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Já chegamos aí, né? Vamos ver hoje o capítulo 11 de Hebreus, né? Essa carta maravilhosa que tanto temos aprendido. E hoje vamos falar aqui de um tema que é muito abordado, que é a fé. É um tema que nós todos precisamos sempre estar revisitando, que é a fé, né? O que nós entendemos por fé. Amém? Gostaria já de deixar um abraço para todos os que vão assistir, todos que vão assistir hoje juntos, os que vão assistir depois, né? E que Deus possa iluminar vocês. E já deixo aqui, não fique só com minhas palavras, confira na Bíblia, leia junto a Bíblia conosco e o Espírito Santo irá, né, revelar a verdade, ele irá nos levar a uma unidade de entendimento. Amém? Amém. Eu ainda também estou aprendendo, mas eu estou compartilhando o que eu já aprendi. Então, se algo que eu não entender, com certeza o Espírito Santo irá nos levar a um conhecimento verdadeiro. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos para alimentar da Tua Palavra, para alimentar desse pão da vida que é Jesus Cristo. Amém, Senhor. Queremos, Senhor, receber de Ti a revelação, o Espírito Santo que inspirou os homens a escrever essa palavra, venha também nos ensinar o que o Senhor quis dizer, o que o Senhor planejou para nós. Em nome de Jesus Cristo, não nos deixe ignorantes quanto à Tua Palavra, mas sempre nos revele, ó Pai. E todos aqueles que assistirem também sejam plenos do Teu conhecimento, cheguem ao conhecimento da verdade e assim desfrutem, ó Pai, de tudo o que Cristo conquistou para nós naquela cruz, tudo que nos foi dado por herança. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá. Então, capítulo 11 de Hebreus, né? Vamos falar aí da nossa fé e a fé dos santos do Antigo Testamento, né? O capítulo já começa bem assim. Pode ler. Ora, a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que se não vê. Então aqui já tem uma breve descrição, eu creio que não é tudo, mas é algo para a gente começar a pegar aí sobre a fé. Ele é aqui fala o fim e fundamento das coisas que se esperam, né? Aqui está a certeza, né? Ou seja, a certeza das coisas que a gente espera, né? Então, fé, aí a gente já vê que fé e esperança são coisas diferentes, né? Estão juntas, mas não são iguais, né? Elas andam juntas, mas não são iguais. Esperança é algo que você espera. A fé é a certeza disso que você espera. Muitas vezes a gente espera algo, mas não, né, fica naquela dúvida. Espera algo que pode ou não acontecer. Agora a fé já dá certeza daquilo que se espera, tá? A esperança, né, ela é algo que você espera, é parecido com um desejo, tá? A fé já é a certeza de que você vai ter isso. Amém? Amém. A certeza das coisas e a prova, né? Aqui fala a prova e fala o quê? A convicção. Ou seja, a prova, a convicção. Você sabe que você vai receber aquilo que você espera. Amém? Amém. Então, isso é a fé. Então, por que é importante? Porque o capítulo todo vai falar da fé que levou os santos do passado a algum lugar. Que deu a eles, né? Proporcionou a eles viver o que eles viveram. Tá? Então, aí ele vai começar a descrever, a falar de algumas pessoas do Antigo Testamento, pessoas que fizeram e viveram algo para Deus, tá? Viveram com Ele, experimentaram dele, né? E vamos pular no 6, que vai continuar falando aí sobre a fé. Depois a gente retorna. Sim. 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia
que ele existe e que se torne galardoador dos que o buscam. Aí. Então, vamos lá, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova ou convicção das coisas que não vemos. Então, ou seja, a gente tem certeza daquilo que a gente nem vê ainda, mas a gente sabe que vai acontecer, a gente sabe que aquilo é real. E aí diz o seguinte, no 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro tem que crer que ele exista. Tá? Não só isso, então muitas pessoas creem que Deus existe, isso aí é fato. Então muitas pessoas por aí falam, você crê em Deus? Eu creio. Então, no caso, elas só creem que Deus existe. Mas aqui diz que a gente não é só crer que Deus existe, a gente tem que crer que ele existe e que ele é galardoador, ou seja, que ele é recompensador daqueles que o buscam. Então, ou seja, se eu vou buscar a Deus, eu tenho que saber que ele vai me abençoar, saber que ele vai fazer aquilo que eu peço. Tá? Então, as fés, e Deus se agrada da fé. Deus não se agrada das nossas obras, por assim dizer, tá? Não vamos a Deus apresentando a Ele obras, vamos a Deus com fé, tá? As obras são um segundo plano, as obras vão estar, deixa as obras acontecerem no momento certo, deixa as obras fluírem, né? Isso é o que a palavra nos diz. A obra vai acontecer. Mas o que é importante eu apresentar para Deus é fé, tá? Ele se agrada da fé, mas a fé em que somente? Fé que ele existe e que ele vai me recompensar, tá? Que ele é galardoador, que ele tem um galardão, que ele tem uma bênção para mim, amém? Amém. E no contexto a gente sabe, colocar fé na pessoa de Jesus Cristo, tá? O sacrifício de Jesus foi o mais importante. O sacrifício de Jesus é o que agradou a Deus. O único sacrifício que agradou a Deus foi o de Cristo. Antes aí nós lemos que Deus não se agrada de sacrifícios e holocaustos, ele não quis. Olha lá no versículo 10 que a gente aprendeu no último dia, no último estudo. Cadê? Capítulo 10, versículo 5. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste. Então Deus não quis sacrifício e oferta. Apenas o que agradou ele foi o sacrifício de Cristo, que a gente viu lá, a gente sabe que está lá em Isaías 53, 10. Deus se agradou do sacrifício de Cristo. Amém? Amém. Porque foi o único capaz de resolver o problema de pecado do homem. Amém? Amém. Então, temos aí essa base aí para a gente entender sobre a fé. Amém? Amém. Agora vamos voltar no versículo 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Até aqui. Então, no 2 fala que os antigos alcançaram testemunho. Tá? Então, todo o testemunho que a gente viu lá das obras deles foi pela fé que eles fizeram. Tá? Então, eles alcançaram testemunho, né, através da fé. Aí, pela fé, a gente entende que os mundos ou o universo foi criado pela palavra de Deus. Então, lá em Gênesis 1, não havia nada e Deus, pela palavra, Deus falou e as coisas apareceram. Então, as coisas passaram a existir a partir da palavra que saiu da boca de Deus. Porque a palavra de Deus ela é viva e é eficaz. Né? A palavra de Deus é o próprio Jesus. Ele que dá forma, ele que dá existência àquilo que não existe. Tá? Então, a gente vê aí que sem Cristo, irmãos, com Cristo, aliás, é que a nossa existência passa a ter sentido. Tá? Então, a existência sem Cristo não é nada.
as coisas podem acontecer, mas se não for Cristo que tocar, se não vier de Cristo, não tem sentido. Amém? Amém. Então, Cristo é a palavra, ele que Deus falou e Cristo fez, né? Cristo deu vida. De maneira que aquilo que não se vê foi feito do que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, ou seja, Deus não criou algo a partir de outra coisa. Não existia alguma coisa, uma matéria-prima e Deus foi lá e usou para fazer outra. Não. Deus criou algo e não tinha nem a matéria-prima. Ele falou e aquilo aconteceu. Aquilo, né? Passou a existir. Continue aí. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais um excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus, quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Então aqui vamos falar de Abel. Então é interessante que o autor não falou nem de Adão, ele já pulou para Abel. Por quê? Na época de Adão, né, Adão antes do pecado, então ali tudo era em harmonia. Então, vamos entender, de certa forma, tudo que Adão viveu era pleno. Então, eu vou me arriscar a dizer aqui que ele não precisava tanto de fé, né? Ele era dependente de Deus, tudo ali fluía. Então, talvez a fé ali era uma coisa comum para ele, tá? A partir de que o pecado entrou, se fez mais necessário a fé. Então, Abel, que ofereceu o sacrifício ali, conforme ele viu Deus fazer no jardim, aliás, conforme ele aprendeu o que Deus fez no jardim, né? Quando Adão, seu pai, pecou, né? E Deus, né, pegou e sacrificou um animal e fez pele para Adão e Eva. Abel fez a mesma coisa. Ele entendeu que era um sacrifício que iria remir seu pecado, né? Que iria cobrir seu pecado ali. Então, por isso que Deus aceitou o sacrifício de Abel, porque foi feito pela fé. Ele creu que aquele animal sacrificado representava o Cristo que iria, de fato, mudar a história do homem e ia transformar o homem. Então, Abel aprendeu isso. Caim quis oferecer, e ofereceu, aliás, um sacrifício a partir de seu esforço. Ele foi lá, plantou, cultivou, colheu e ofereceu o sacrifício ali da sua plantação. Mas Abel ofereceu o sacrifício conforme, né, Deus propôs, que era um inocente morrer pelo culpado. Amém? E não o culpado batalhar e esforçar e conquistar. Não. A fé é aquilo que a gente crer no invisível e ter convicção de aquilo que existe. Abel nunca tinha visto Jesus, mas ele cria que Jesus era o cordeiro que iria resolver o problema que seu pai Adão trouxe. Vai lá. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua translação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Isso. Enoque, para a gente entender, foi um dos primeiros descendentes de Adão. Foi um dos primeiros. E ele, a Bíblia diz o seguinte sobre Enoque. Vamos voltar lá. Gênesis capítulo, acho que é 5, 24. E andou Enoque com Deus. Aí fala assim antes. E foram todos... antes, tá? E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos. E morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Metusalém. E andou
e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então, só isso que fala de Enoque. Então, ele era um homem que cria em Deus, ele é um homem que aprendeu, né, colocar a fé em Deus corretamente, e ele andava tanto com Deus, ou seja, ele cria tanto, ele tinha tanta comunhão, que Deus o levou para si. Tá? Ele foi o primeiro a ser arrebatado por Deus. Aí diz que não se viu mais, ou seja, na terra ninguém mais viu Enoque. Tá? Ele foi levado por Deus. Então, essa fé, né? Assim como nós hoje cremos que em breve Cristo vai nos levar. Tá? A gente está tanto com Deus e a gente sabe que Deus nos quer para Ele. Amém? Amém. Que Cristo nos comprou, né, pelo seu sangue, nós somos dele. E logo Cristo vai nos levar daqui. Amém? Amém. Pode ir. O 6 ou 7? Pode ler o 6 de novo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne galardoador dos que o buscam. Isso. Por que fala aí sobre agradar? Fala por causa do versículo 5, que Deus, o próprio Deus deu testemunho dos dons de Enoque, e Enoque alcançou o testemunho de que agradava a Deus. Por que Enoque agradava a Deus? Porque ele tinha fé. Tá? Então essa é a situação. Pode ir para o 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então aqui agora ele vai começar a falar de algumas outras pessoas, né? Vem Noé, que creu, Deus falou com ele, e na época Noé, né, todos os homens andavam com o pecado extremamente, de forma extremamente, né, bem exagerada. O povo fazia o que queria, matava, roubava, e ninguém tinha respeito por ninguém. Mas no meio daquela geração havia Noé, né? E é interessante lembrar que a Bíblia fala apenas dele, né? Não da sua família toda, que eles também criam, né? Mas foi suficiente Noé crer para a salvação de sua própria família, tá? E Deus, né, avisou ele que iria vir uma chuva. E é importante lembrar, irmãos, que naquela época a chuva ainda não caía sobre a terra. Tinha um orvalho que vinha de baixo para cima, tá? E aí que o povo que ouvia Noé falar achava que ele estava louco. Como assim chuva? Que chuva? Que água que vai cair do céu? Como assim? E ninguém acreditou nele. Mas ele, né, todo o tempo que ele foi fazendo a arca, e foram muitos anos para construir aquela arca, ele pregava e ia lá e construía a arca, mas ninguém deu crédito. Então ele cria, ele viu, né, ele cria naquilo que ele não via, aliás. Mas ele foi salvo por isso, né? Nós hoje não vimos Jesus, nós não vimos ele com esses olhos, mas pela fé a gente crê. Pela fé a gente crê que ele fez o que fez e que ele ainda vai, continua fazendo e vai nos buscar. Amém? Amém. Essa é a fé. E aqui diz que ele preparou a arca pela qual condenou o mundo, né? Então todos ali foram
condenados porque não creram, né? Porque se tivessem crido a tempo, teriam entrado na arca. Mas, quando começou a chover, é que eles foram, né, acreditar em Noé. Só que já era tarde demais, a arca já tinha se fechado. E é interessante que a arca é um símbolo de Jesus, né? Da mesma forma, hoje nós pregamos para que as pessoas entrem pela fé em Cristo, né? Que é a nossa, que é a arca verdadeira. Que a gente, quando crê, nós somos colocados em Cristo pelo próprio Deus, assim como na arca os animais foram levados a Cristo, né? Nós hoje também somos levados a Ele pelo Espírito Santo, né? E aqueles que se deixam levar entram na arca e são salvos. Amém? Amém. E não estou dizendo que nós somos animais, mas é a analogia bíblica, né, que eu aprendi, que o Espírito Santo me ensinou. Então, somos levados a Cristo. Então, todos que somos dele, somos levados a Ele e somos salvos. Amém? Amém. E aí a arca foi fechada por fora, ou seja, somente Deus podia abrir a arca. Então, da mesma forma, irmãos, não nós que entramos em Cristo, só Deus tem o poder de nos tirar dele. Nós, vamos pensar aqui, aqueles que entraram na arca, né, a família de Noé, que eram ao todo 8 pessoas. Você acha que pelo tempo que ficaram ali não teve briga? Eles não pensaram bobeira, eles não murmuraram, eles não reclamaram, quanto tempo nós vamos ficar aqui? Né? Vamos pensar, a Bíblia relata apenas a fé de Noé. Tá? E imagina, aquele tempo todo ali, briga, e sei lá o que eles imaginaram, o que eles pensaram, o que eles falaram com os outros, né? Com certeza teve momentos de briga lá dentro, e mesmo assim eles estavam a salvo na arca. O que eu quero dizer? Nós hoje, que estamos em Cristo, em termos de comportamento, nós não somos perfeitos. Nós ainda erramos, nós ainda falhamos, mas nós estamos na arca, né? A gente comete pecados, mas estamos cometendo pecado, estamos em Cristo ainda. Isso não nos remove, porque só Deus tem o poder para nos remover de Cristo, né? Porém, a gente sabe que Cristo resolveu o problema do pecado. Ele já pagou pelos nossos pecados, né? E a consciência disso que nos vai levar a uma vida em que nós reinamos, em que nós vivemos uma vida, né, cada vez mais no Espírito, andando no Espírito, aliás. Né? Então, não é que Deus me perdoa, então agora eu vou pecar. Quem pensa assim ainda não entendeu a graça de Deus. Quem pensa que porque já, né, não tem condenação mais, então eu vou fazer o que eu quero, não entendeu a graça. Da mesma forma que aquele que quer, pela própria força, vencer o pecado, também não entendeu o sacrifício da cruz. Então é tudo uma questão de entender o que Cristo fez. Quando entendemos e cremos, nossas atitudes mudam. Amém? Amém. É entender da forma certa, né? Nem libertinagem e nem religiosidade. Nenhum dos dois nos leva a lugar nenhum. O meio disso é a fé no que é correto. Então, vamos continuar aí. Aí falou sobre Abraão. Abraão também era um homem que vivia em meio a um povo ímpio, um povo que era idólatra, e de repente Deus fala com ele e simplesmente Deus diz: sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão nem sabia para onde ia, tá? E ele foi, tá? Ele foi. Não sei se é porque, né, como eles eram idólatras e criam vários deuses, ele achou que era mais um Deus, mas ele foi, ele tinha fé. E quando o Deus verdadeiro, né, quando o Senhor falou com ele, ele foi. Ele não questionou, ele não pensou 2 vezes, ele foi, saiu de sua terra e foi andando até Deus direcionando ele para a terra prometida. E ele foi para o lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. E aí ele habitou na terra da promessa como se fosse terra alheia, mas era dele, Deus tinha dado para ele. Morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da promessa. Então, quando ele teve os filhos, né, teve seus 2 filhos, eles também foram herdeiros da promessa. Amém? Amém.
aí no 10 fala assim, porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então ele morou ali em cabanas e tendas, mas ele sabia que o que Deus prometia era uma cidade com fundamentos, tá? A cidade celestial. Ele cria, né, no reino que iria vir, o reino que há de vir, aliás. Amém? Amém. Pode ir, 11. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante a avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Isso. Então aqui Sara, né, a esposa de Abraão, ela também pela fé, né, ela que já era velha e estéril, pôde dar à luz a Isaac. Tá? Então a fé dele, aqui a Bíblia está o que está nos dizendo? A fé os fez alcançar o que era impossível, o que era improvável, o que era, né, fora do alcance do homem. Então essa fé levaram aqueles santos, e é essa mesma fé que nos leva a lugares mais altos, né? Levou Abraão e também está nos levando. Louvado seja Deus. Amém. E ela concebeu e deu à luz já fora da idade. Pois o que? Olha aqui, ela teve fiel àquele que tinha prometido. Mas, irmãos, é interessante, essas, por exemplo, Abraão, Sara, aqui está falando que eles tiveram fé, que eles, né, ficaram firmes, é verdade. Mas se a gente lê lá na palavra, lá no relato de Gênesis, vai saber que eles tiveram falhas. Vamos saber que Abraão teve momentos de dúvida, sim. Abraão não foi, se a gente olhar pelos olhos carnais, né, pelo que a gente lê, pelo que a gente sabe da história, Abraão não foi perfeito na sua fé. Tá? Quando Deus prometeu para ele, por exemplo, Sara aqui, quando o anjo estava falando com Abraão sobre a promessa, Sara estava no canto rindo. A Bíblia diz que assim que o anjo estava falando, a Sara começou a rir. E aí que o Senhor pergunta para ela por que ela está rindo, se ela não estava crendo, e ela diz, não, Senhor, é porque eu já sou... Como é que uma mulher da idade que eu eu vou gerar filhos? Ou seja, ela não creu naquele primeiro momento. Tá? E Abraão também, talvez no início ele creu, mas logo depois, o que Sara convence ele a fazer? Porque o tempo se passou e o filho não chegava. E aí que Sara teve uma brilhante ideia ela tinha uma empregada, uma escrava, que é Agar, e ela fala para Abraão, vai, se deita com minha empregada, se deita com minha escrava, e pronto, ela ainda está jovem, ela pode te dar filhos. E eles acharam que essa era a promessa de Deus, ou seja, eles foram e na carne, né, ou seja, no esforço, né, na vontade própria deles, fizeram o filho, que é o Ismael. Ou seja, Abraão naquele momento ele já não estava crendo que Deus ia dar um filho que sairia dele e de Sara, né? E ele se deixou convencer, né? Ou seja, a fé dele não foi tão firme assim, e fez o filho com Ismael. Fez o filho Ismael. O Ismael. Com a escrava. E aí a gente sabe, né? Quem ainda não leu, por favor, leia Gálatas capítulo 4, que fala muito bem o que significa isso, o que significa ter Agar, o que significa Ismael, né? A gente até já estudou isso. Então, Agar representa aí, né, a lei. Agar representa o esforço, porque foi o esforço de Abraão em ter um filho, e não foi a fé de esperar, né, Deus
agir em seu favor e de Sara. Então eles foram no esforço, assim como a lei, o homem dando esforço o homem fazendo esforço para dar fruto para Deus. Tá? Em oposição à fé, que é você confiar que Deus vai fazer o fruto brotar de nós, o fruto nascer de nós. Amém? Amém. Então, quem não leu ainda, leia lá o capítulo 4 de Gálatas. Vai explicar muito bem sobre isso. E aí, irmãos, então o que eu quero dizer? Aí vem Hebreus e está aqui falando que Abraão teve fé, que Sara teve fé. Mas será que o autor de Hebreus não leu o Velho Testamento, o relato lá das coisas que Abraão fez? Abraão mentiu 2 vezes lá que o propósito era bom, era defender, era livrar Sara e eles dois de serem mortos pelo rei do Egito. Mas mentiu, mentira é mentira, não existe eu vou usar, fazer a coisa errada para alcançar uma coisa certa, não existe isso, tá? Errado é errado e ponto final. Então, só que não existia lei. E também, porque, irmãos, a fé de Abraão fez ele se tornar justo diante de Deus, tá? Romanos capítulo 3, 4 também, aliás, Romanos capítulo 4 vai falar que Abraão foi justificado pela fé, ou seja, ele foi, entre aspas, inocentado dos seus pecados, e assim como Sara. Mas vamos ver o que Jesus falou, que se tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, eles tinham uma fé grande, talvez no início não, mas eles tiveram a fé. E a Bíblia diz que Jesus falou, se a fé for do tamanho de um grão, a gente pode dizer para o monte para ele se remover, e ele se remove. Então, o que a gente vê é que não importa o tamanho da sua fé, da nossa fé. O que importa é onde você coloca ela. Então, pelo mínimo de fé que você tiver e você colocar ela sobre Jesus, você colocar ela em Deus, pronto, já está afirmado. E aí a Bíblia diz que eles foram justificados pela fé, tá? Então, irmãos, às vezes as pessoas ficam paranoicas sobre o tamanho da fé, que tem que ter uma fé grande. Amém. Quanto maior a fé, quanto mais trabalhada a nossa fé, com certeza mais coisas a gente vai viver. Porém, não se precipite, não vá. Fé você não vai se esforçar para ter fé. Não existe isso, porque fé e esforço são diferentes, são coisas opostas. Então, a fé, ela vem com o ouvir do Evangelho. Então, se você quer aumentar a sua fé, se você quer trabalhar a sua fé, você precisa ouvir o Evangelho. Não é ouvir qualquer pregação, é ouvir a pregação do Evangelho, do Evangelho da graça, que é o verdadeiro Evangelho. Paulo defende que o verdadeiro Evangelho é o Evangelho da graça. Lá em Gálatas também ele conta isso, capítulo 1 e 2. Então, não importa o tamanho da fé, importa o objeto da sua fé. Importa onde você está colocando a sua fé. Amém? Então, o mínimo de fé que Abraão teve em Deus foi suficiente para Deus justificá-lo, para Deus inocentar ele de seus pecados. Tá? Assim como hoje na graça, quando temos a fé no Senhor Jesus, somos justificados, somos salvos, somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Amém? E aqui é interessante que todas essas pessoas aqui, pelo menos a maioria delas que a Bíblia conta aqui, todos eles tiveram pecados, todos eles falharam em algum momento com Deus, todos eles fizeram coisas aos nossos olhos horríveis, Vai falar de Davi, por exemplo. Davi matou tanta gente. Davi depois matou e enganou para ficar com a mulher do Urias. O próprio Abraão que mentiu, Sara que riu de Deus,
Jacó que enganou a família, enganou o pai para roubar a bênção do irmão, mas a fé que eles tiveram em Deus inocentou eles de tudo isso. Isso que é a justificação em termos mais simples. Justificação é você ser inocentado, é você ser tirado a sua culpa de um pecado que realmente foi seu. Tá? Por quê? Tudo isso tem fundamento. Deus não simplesmente, tá bom. Você pecou, não, tá bom, você tem fé. Não é isso. A fé, essa justificação tem uma base. E a base é o sacrifício de Jesus. Por que nós hoje somos livres da condenação? Porque Jesus sofreu aquela condenação. A ira de Deus é contra o pecado. Mas se Deus direcionasse a ira para nós, ele iria nos matar. E seríamos condenados. Mas Cristo assumiu o nosso lugar. Então, todos esses santos aqui acreditavam no Messias. Eles acreditavam que Cristo, que viria alguém para pagar pelos seus pecados. Por isso que todos eles entendiam aí sobre o sacrifício do cordeiro, dos animais que eles sacrificavam. Alguém inocente pagaria pelos seus pecados. Amém? Amém. Glória a Deus. Olha que interessante o versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquele de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram à sua pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Tá. No 13, fala aí que todos eles, todos os santos do passado, todos os que viveram no Antigo Testamento, na época da Antiga Aliança, eles morreram, todos esses do passado morreram sem terem recebido as promessas. Mas eles viram de longe e, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então eles sabiam que, apesar de Deus ter dado Canaã como promessa, como a terra prometida, eles sabiam que a verdadeira promessa era Canaã celestial, tá? Então eles creram e confessaram que eles eram estrangeiros e peregrinos aqui na terra. Ou seja, Deus deu aqui, vamos desfrutar sim, vamos viver aqui, onde Deus nos deu, mas o coração deles estava lá em cima, estava nas coisas do alto e não nas coisas daqui de baixo, tá? Ou seja, eles, por maiores que foram as experiências que eles tiveram, aqui diz que eles não alcançaram a promessa. Porque Cristo não tinha vindo ainda. Tá? Então, eles só viam de longe. Era um sonho que eles criam que era real. Era um sonho, mas estava longe. Eles não puderam desfrutar desse sonho. Eles desfrutaram de outras bênçãos aqui, mas não da promessa verdadeira que Deus deu. Amém? Amém. E aí diz aqui, eles claramente mostram que buscam a pátria. Se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, eles tinham a oportunidade de voltar. Ou seja, se eles forem pensar no que eles já tinham antes, eles iam retornar, ou seja, eles iam sair da fé e voltar para onde eles estavam. Mas não, eles lembravam, eles pensavam na Canaã futura, tá? E agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Então, os santos do passado não receberam, não viveram as promessas espirituais. Eles viveram as promessas físicas, as bênçãos que Deus fazia para eles ali, Por exemplo, igual Sara mais Abraão, que tiveram filhos, mesmo sendo velhos, e vai dar outros exemplos aqui. Mas as promessas por exemplo, de ter paz com Deus, a promessa de
Cristo habitando em nós, a promessa de sermos abençoados com todas as bênçãos celestiais, espirituais, eles não tiveram, eles não alcançaram. Amém? E aí, Deus também não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então Deus já tinha preparado, Deus não se envergonha de ninguém, Deus aceita a todos nós, né? E o que nos faz aceitáveis a Deus é a nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Aí vai continuar aqui no 17, eu vou ler um pouquinho. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Então, Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho, né, junto com Sara. O filho veio, né, depois, né, do que eles fizeram, mas o filho veio, que Deus não é homem para mentir. E só que aí depois de um tempo Deus pediu a Isaque em sacrifício. Vale lembrar, irmãos, que a história de Abraão oferecendo Isaque não tem a ver conosco, não tem a ver com nós seres humanos, nós aqui oferecendo sacrifício, oferecendo o nosso melhor para Deus. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver falar que Deus vai pedir aquilo de melhor que você tem que entregar para Deus. Não tem nada a ver, tá? Eu sei que você aprendeu assim, eu sei que você talvez ensina assim, mas a história de Abraão e Isaque não tem a ver conosco. Como na verdade nada na Bíblia é sobre nós, é sobre Cristo. Quando Abraão ofereceu Isaque, o que era? Abraão oferecendo o filho. Era a imagem ali para eles entenderem de Deus oferecendo o próprio filho em sacrifício. Tá? Então, Deus queria mostrar a Abraão, e o ponto é que no final das contas, Deus impede Abraão de matar o filho. Tá? Então, se ele impediu, é porque ele não quis aquele sacrifício. E também nem tanto ele não quis, como ele também, aquele sacrifício não valeria de nada. Tá? Porque somente o Cordeiro de Deus é que tira o pecado do mundo. Somente Jesus poderia fazer aquilo. Então, tanto porque Isaque, sendo nascido, né, de Abraão, sendo também pecador por natureza, Isaque não poderia, ele não tinha o sangue puro. Cristo, sim, ele nasceu sem pecado. Tá? Cristo não era pecador. Cristo não tinha a semente do homem pecador. Amém? Amém. Então, tudo na Bíblia tem a ver com Cristo. Então, quando fala aqui de Abraão oferecendo Isaque, e aí o que acontece? A fé de Abraão foi tanta que ele estava disposto a oferecer se fosse preciso. Por quê? Mas por que ele fez isso? Porque ele cria em Deus, que, olha aqui, que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar Isaque. Porque ele sabe, é Deus que me prometeu, mas agora Deus vai matar o menino. Deus me falou que eu vou ter, que minha descendência vai ser como a multidão das estrelas, como a areia da praia, que não pode contar. E ele me pede para matar o menino, então ele vai fazer alguma coisa. Ele pode até fazer Isaque ressuscitar. Então foi isso que Abraão creu. Assim como nós que cremos que Cristo ressuscitou dos mortos. Né? Que Deus ressuscitou Cristo dos mortos, Abraão também creu. Né? Por isso que Abraão é chamado é o nosso pai na fé. Porque nós temos a mesma fé que ele. Né? Nós somos filhos de Abraão pela fé. Nós somos os filhos que Deus deu para Abraão. Amém? Amém. Compartilhamos a mesma fé. Pode ir lá, 19. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos de José. Abençoou cada um dos seus filhos de José. E apoiado
sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo do filho de Israel, bem como deu ordens para aos seus próprios ossos. Isso. Vamos continuar? Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Então aqui vai falar, né, de todos essas pessoas, esses santos que fizeram, né, alguma coisa pela fé. Então toda a fé é que moveu todos eles. Eles eram perfeitos em comportamento? Não, né? Primeiro que eles nem nascidos de novo eram, tá? O novo nascimento é a realidade apenas para nós, né, que estamos na nova aliança. Nós que vivemos depois de Cristo, só nós é que podemos viver o novo nascimento, tá? Então, eles todos erraram, eles todos falharam de alguma forma, mas eles tinham fé. E é isso que trouxe justificação para eles, tá? Lá em Gênesis 15, 17 fala, né, 17 repete que quando Deus falou, né, a promessa de Abraão ter descendência numerosa, Abraão creu. Aí a Bíblia diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Então Abraão, no momento que ele creu na promessa, pronto, Deus já o justificou de todos os seus pecados. Amém? Amém. E assim com todos os outros, com seus filhos e com seus netos. E aí chegou aqui, né, a Moisés, que pela fé sua mãe, né, seus pais esconderam, porque na época o faraó tinha ordenado a matar todos os filhos, todos os meninos de até 2 anos, se eu não me engano. E aí a sua mãe pela fé escondeu, né, teve coragem de esconder seu filho, escondeu ele por 3 meses e toda a história dele se desenrolou a partir daí. E eles não temeram, ou seja, a fé nos dá coragem, tá? A fé é algo que nos dá uma força que nós, humanamente falando, não temos. Amém? Amém. E eles tiveram essa força para não temer o decreto do rei. E aí Moisés, já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então, Moisés, quando chegou a hora, ele passou, né, ele que era chamado filho, né, da filha de Faraó, né, ou seja, neto do Faraó da época, quando ele chegou o tempo e ele viu os seus irmãos, né, os hebreus, sendo maltratados, resolveu, né, ele se identificou com eles. Porque ele sabia de sua própria história, ele sabia que ele era hebreu, mas até então ele não se identificava com o povo. E ali, a partir daquele momento que ele viu, né, os hebreus um matando o outro, eles brigando, ele sentiu a compaixão e passou ali, né? Então sua fé começou a se manifestar, né, em Deus. E ele recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, ou seja, quando ele fugiu, ele abandonou tudo aquilo, né? Quando ele decidiu se intrometer, por assim dizer, né, de uma boa forma, se intrometeu nas questões dos hebreus, ele já estava rejeitando, né, ele já estava indo contra tudo o que ele vivia no palácio. Então aqui fala, ele preferiu ser maltratado com o povo do que ter o gozo do pecado, do que viver as riquezas do palácio. Amém? Amém. E porque ele começou a ter a sua fé, a fé dele começou a levá-lo a ver e a esperar o que havia de vir, que ele não via, mas ele cria. Amém? Amém. Pela fé ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível.
Claro, irmãos, a gente, é o que eu falo, todos esses aqui, olha como a justificação nos faz ser vistos por Deus de outra forma. Quando Deus nos justifica, Ele já não vê mais os nossos pecados, porque os nossos pecados foram colocados sobre Cristo. E nós lemos aqui na carta, nos capítulos anteriores, até no 10 também, falou que onde há remissão dos pecados, não há mais oblação pelo pecado. Antes falou que Deus jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ou seja, se Cristo já pagou nossos pecados, Deus prometeu que não vai se lembrar deles. Então, quando a pessoa é justificada, ou seja, no momento de sua fé em Cristo, ela é justificada de seus pecados, ou seja, ela é transformada de pecador para justo. E a partir desse momento, nossos pecados não entram mais em conta, né? Nós vamos pecar? Vamos. Pecado é errado? É. Pecado tem consequências? Tem. Mas não diante de Deus. Já não nos afasta de Deus, já não nos tira da presença de Deus, porque eles já foram punidos no corpo de Cristo. O pecado nos impede de viver o que já temos. Eu costumo colocar de uma forma bem simples isso, tá? O pecado, nós que somos, né, já nascemos de novo, todos nós ainda erramos. O pecado apenas nos tira de alcançar, de desfrutar do que já temos. Nós já temos. Deus não vai tirar de nós todos os dons que Deus dá, dons ou presentes, são irrevogáveis. Deus não dá e toma. É nós que deixamos de desfrutar quando optamos pelo caminho do pecado, tá? Amém? Vamos deixar isso claro. Então, a questão é essa. Assim, Moisés, por exemplo, ele saiu do Egito. O que eu queria dizer é o seguinte: a nossa fé, por menor que seja, colocada na pessoa certa, que é Jesus ou Deus, ela nos traz a justificação. E aí que o que eu quero dizer, assim como os outros, Moisés também teve falhas. Moisés, naquele momento, ele fugiu por medo, tá? Mas a Bíblia viu, quando Moisés passou a crer, Deus passou a ver que ele fugiu porque ele cria, porque ele estava querendo algo melhor, tá? Aos nossos olhos, né, olhando, quando a gente lê a história, a gente vê que Moisés, né, quando os próprios hebreus, né, não gostaram que ele se intrometeu e acharam que ele estava ali, né, como ele foi criado no palácio, eles acharam que ele era inimigo deles, né? Mas Moisés já estava ali, já estava se condoendo com as dores dos egípcios, dos hebreus. E só que quando eles ameaçaram, ele falou: pronto, se o faraó descobrir que eu estou me intrometendo e ficando do lado dos hebreus, ele vai me mandar matar. Então, o que ele fez? Fugiu. Então, aos nossos olhos, Moisés fugiu de medo. Mas, por causa de sua fé, né, depois, que ele teve depois, quando ele se encontrou com Deus no deserto, tudo o que ele fez, né, cooperou para o seu bem. Tá? Ele fugiu de medo? No primeiro momento, sim. Mas foi isso que cooperou para ele se encontrar com Deus lá no deserto. Amém? Então, todas as nossas falhas, tudo, irmãos, como a Bíblia diz, tudo coopera para o nosso bem. Tá? Não quer dizer que a gente tem que ficar no erro para que coopere, não é isso. Mas até quando a gente erra, Deus faz algo cooperar para o nosso bem. Amém? Amém. E assim como cooperou para Moisés. Aí ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Pela fé ele celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que tentando os egípcios se afogaram. Então, a Páscoa, por exemplo, que eles celebraram a primeira Páscoa, foi crendo que ao comer daquele cordeiro, como Deus ordenara, da forma que Deus ordenou, eles seriam livres do anjo da morte. E assim, eles creram antes, né? E aí aconteceu. Então, a fé é algo que você não vê, mas você espera. E tem certeza que
daquilo que Que é espera. daquilo que a gente espera. Exato. Ah, Então eles creram naquilo. E é importante dizer que aquele sacrifício ali, aquele ritual da Páscoa naquela época, aquela primeira Páscoa, não foi limitado a judeus ou egípcios. Aliás, hebreus ou egípcios. Todo aquele que participasse seria salvo. Eu creio hoje que alguns egípcios participaram daquilo. Porque eles viram, muitos egípcios viram todas as pragas chegando, viram que Moisés, tudo que Moisés falava acontecia, né, por causa que ele estava transmitindo a palavra de Deus. Então, eu creio que alguns egípcios participaram da ceia, que eles fizeram a Páscoa, que eles celebraram aquele cordeiro e comeram lá. Não sei se junto dos hebreus ou se eles nas suas casas, mas eu creio que alguns foram salvos sim, tá? Alguns egípcios. Porque hoje o cordeiro, Cristo, não foi dado apenas para... Se Cristo era a figura daquela primeira Páscoa, hoje nós sabemos, Cristo não é só dos judeus. Cristo é para todo aquele que crê. Amém? Todo aquele que crê será salvo. Essa é a promessa de Deus. Amém? Não importa o seu contexto. E aí passaram no Mar Vermelho, como em terra seca. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, né, a prostituta, não pereceu, não morreu com os incrédulos, quando ela acolheu em paz os espias. E o que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, e Baraque, e Sansão, e Jefté, e Davi, e Samuel e dos profetas. E aqui, irmãos, resolve muitos problemas que a gente pensa que o pecado nos afasta de Deus. Isso era a questão do Antigo Testamento. Mas mesmo assim, quando eles tiveram fé, eles foram justificados. Era uma justificação diferente da que temos hoje. Para eles era uma justificação futura, mas para eles era como comprar um cartão de crédito. Que você passa agora, recebe agora, desfruta agora do que você comprou, mas você vai pagar no futuro. E quem pagou no futuro foi Jesus Cristo, para eles. A nossa conta já foi paga no passado. Amém? Amém. Gideão, ele foi contado aqui, mas Gideão, a Bíblia chama ele de homem valoroso, mas Gideão era um homem que estava extremamente com medo na época dele, tá? Mas quando o anjo chegou para conversar com ele, chamou ele de varão, né, de homem valoroso, de homem valente. E o cara estava escondido. Como é que um valente está escondido, né? Mas ele teve fé e a fé foi imputada por justiça. Sansão, quantos dizem que Sansão fracassou, a vida de Sansão foi um fracasso, porque ele abriu mão das promessas de Deus. E aqui Sansão está contado como o pessoal chama, né, na galeria dos heróis da fé, tá? Então, Sansão, ele teve fé sim, tá? E a sua vida ele ofereceu sua própria vida para salvar os israelitas. Quando ele caiu na armadilha, ele fraquejou na fé num momento de sua vida, fraquejou. Mas no momento final ele teve fé. Amém? Ele sabia que Deus iria fazer alguma coisa ainda. E Davi, como eu falei, né? Samuel, todos eles, irmãos, tiveram problemas. Mas a nossa conta, né, é limpa, a nossa conta em vermelho se torna em um saldo positivo quando nós colocamos a fé em Jesus Cristo. Amém? Amém. E aí fala, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, vale lembrar as promessas aqui, né, terrenas. Promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Então, tudo isso eles fizeram pela fé. Tá? As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Tudo isso pela fé. Foram apedrejados, cerrados, tentados,
mortos a fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Então, se a gente pensar, irmãos, o que nós fazemos hoje, o que essas pessoas fizeram, nem se compara. O que eles passaram e o que nós, principalmente nós, a igreja brasileira, passa, é de rir. Tá? O que nós passamos hoje é de rir. Nós não passamos nem um quinto do que eles passaram. Tá? Nós não fazemos, em termos de milagres, nada se comparado ao que eles passaram, o que eles viveram, o que eles experimentaram de Deus. Tá? Porém, aqui olha o que vai falar. Eles também eram homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E como estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Então eles tiveram tudo isso, mas não alcançaram a promessa. Que no singular, que promessa é essa? A promessa de Cristo. Tá? Eles não alcançaram, ou seja, eles não experimentaram o que nós temos hoje. O que eles viveram visivelmente, em termos de milagres e experiências com Deus, grandioso. Não negamos isso, era de Deus tudo que eles viveram. Imagina passar no meio do mar, né? Fazer fogo cair do céu como Elias, ressuscitar, né, mortos como Eliseu, Elias também, mas eles não alcançaram a promessa que é Cristo. Nós hoje nascemos de novo com Cristo. Amém? Amém. Olha que grandioso. O que nós temos hoje nem se compara ao que eles tinham antes. É preciso a gente entender que tudo que os antigos buscaram foi o que nós temos hoje. Eles buscaram a Cristo, eles criam em Cristo e nós já temos Cristo hoje. Cristo já foi dado para nós hoje. Tá? Eles morreram sem alcançar isso. Eles estão mortos, aguardando a nós. Olha aqui o que ele vai falar. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então eles estão aguardando o nosso arrebatamento para eles também serem juntos. Para eles, enfim, receberem a Cristo. Amém? Amém. Então, nós podemos falar e pregar sobre os antigos, falando que, né, o que eles tinham é melhor, mas a Bíblia está dizendo que, apesar de que visivelmente foi melhor ou maior, nós temos algo que realmente importa. Nós temos a Cristo. Cristo é tudo e mais um pouco do que eles viveram. Tá? Cristo é o centro da nossa fé. A nossa fé deve estar nele somente. Tá? Os milagres são consequências. Os milagres são para o mundo acreditar em Deus. Nós precisamos crer na palavra. Tá? Os milagres vão acontecer. Os milagres acontecem conosco. Os milagres acontecem através de nós. Mas qual o motivo do milagre? A nossa fé em Cristo. Amém? Nada além disso. Nada. Tudo que fugir disso, irmãos, não é o Evangelho. Amém? Amém. Então, que tudo que a gente pregar no Antigo Testamento, né? As pessoas falam, agora a gente tem que rasgar quando fala do Evangelho da Graça, do Novo Testamento, que aí algumas pessoas, né, por ignorância dizem, então vou rasgar o Antigo Testamento. Ninguém falou isso. Tá? O Antigo Testamento não é para ser rasgado, é para aprender também. Só que o que eles viveram não é o que nós vivemos hoje. O que nós vivemos é infinitamente maior. O que eles tinham era uma sombra. O que nós temos é a realidade. Tá? Cristo estava no Antigo Testamento por todo ele. Tudo o que aconteceu lá era sombra do que Cristo fez. Então, quando a gente lê o Antigo Testamento, eu, por exemplo, eu prego passagem do Antigo Testamento, mas com a ótica certa. A gente precisa ver Cristo em tudo que a gente lê no Antigo Testamento. Amém? Se não for, vai falar que a gente tem que fazer igual o povo do passado, aí você vai estar entrando no esforço, vai estar entrando na lei. E a lei já não é mais a nossa realidade. Nossa realidade é Cristo e a fé. Amém? Então, vamos ficar por aqui hoje.
E semana que vem continuamos aí o capítulo 12 e ver mais o que Deus tem a nos ensinar. Amém? Amém. Então, que Deus, né, nos conduza e nos dê uma semana de bênçãos, de vitórias, tá? Em meio a toda tribulação que estiver para vir, mas que nós estejamos firmes, sabendo que Cristo está em nós. Né? Esse mistério, como diz lá em Colossenses, o mistério que estava escondido desde as eras passadas, mas que em Cristo foi revelado, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Nós temos essa esperança, essa fé, né? Em Cristo Jesus, Ele habita em nós hoje e é Ele que nos sustenta em meio a tudo que passamos nesse mundo. Então, a graça e paz, um grande abraço. Um grande abraço na paz do Senhor. Amém.